Seja bem-vindo a essa segunda aula e hoje eu vou falar um pouquinho sobre crenças. É importante entendermos o que são as crenças, como as crenças realmente impactam o nosso pensamento, impactam os nossos comportamentos e como elas fazem eu e você definirmos e entendermos a realidade. Muitas vezes nós temos as crenças e o grande problema das crenças é que muitas das crenças que nós temos, muitas vezes foram passadas para mim e para você por outras pessoas. Um dos exemplos, por exemplo, são os nossos pais. Eles muitas vezes ensinam para nós algumas coisas que são extremamente fundamentais e são importantes, mas muitas vezes eles passam também as suas frustrações, o seu modo de pensar, os desafios que tiveram. E quando você, então, constrói o seu modelo de mundo, quando você constrói o seu modo de pensar através das frustrações de algumas pessoas, você pode ter uma vida muito danosa. Então, a programação neurolinguística, ela ajuda você a questionar as crenças que você tem. As crenças que você construiu ao longo da sua vida. Uma das coisas importantes é considerarmos o seguinte, que eu e você formamos quase que a totalidade do nosso jeito de pensar, ser e agir, ou seja, a nossa personalidade, mais ou menos até os 7 anos de idade. Então, nessa fase, nós construímos o nosso modo de ver as coisas, o nosso modelo de mundo. O grande problema é que ainda nessa fase a gente não tem maturidade suficiente para discernir o certo do errado. E aí a gente constrói alguns pensamentos do tipo, quem é rico não presta, dinheiro faz mal. Aí, às vezes, a gente entra em outros campos da afetividade, da sexualidade, a gente entra em campos da religiosidade, ou seja, e isso muitas vezes atrapalha o nosso jeito de pensar, de agir. E isso faz com que, muitas vezes, tenhamos doenças, algumas doenças emocionais, que nos levam à depressão, que nos levam ao pânico, que nos leva a comportamentos extremamente limitantes. Muitas pessoas nascem, crescem e não sabem por que não conseguem ter os resultados que gostariam de ter. Deixa eu dar um exemplo para você bem simples. Eu lembro de uma ocasião, eu já passei por várias situações mais ou menos nesse sentido, mas eu lembro de uma ocasião em que eu estava em um shopping aqui na região do estado de Goiás, chama Outlet Premium. É um shopping que tem no caminho de Goiânia para Brasília. E aí, eu andando ali pelo shopping, resolvi dar uma sentada ali na praça, dar uma respirada. Enquanto eu estava sentado, eu vi uma senhora com algumas crianças, e essa senhora sentou do meu lado e deixou essas crianças brincarem. As crianças começaram a se afastar e, de repente, essa senhora disse o seguinte para as crianças: fulano, não vai tão longe não, senão o cabeludo te pega. Quem que é o cabeludo? Cabeludo é a mula sem cabeça, é o homem do saco. Dependendo da região, a gente tem uma maneira de usar essas informações. Então, muitas vezes, os nossos pais, eles fazem a gente ter medo de algumas coisas para que a gente não faça alguma coisa. Aí a questão é, no nível inconsciente, como será que essas crianças absorveram essa informação? O grande problema é que muitas vezes alguns adultos, algumas crianças que já cresceram e se tornaram adultas, elas crescem e pode ser, não estou dizendo que construíram essa crença, mas pode ser que por causa disso, que a mãe disse, essas pessoas elas não consigam ir tão longe na vida. Eu não sei por que eu não consigo ir tão longe na minha vida. Eu não sei por quê. O que será que acontece comigo que faz com que eu não consiga ir tão longe na vida? Exatamente, muitas pessoas então têm as suas crenças. Crença é pensamento.
Então nós temos muitos pensamentos sobre muitas coisas. Temos pensamento sobre dinheiro, temos pensamento sobre sexualidade, sobre religiosidade, ou seja, todos esses pensamentos vão construir o nosso mapa de mundo, a nossa realidade. Então começa a pensar o que você aprendeu ao longo da vida sobre o sucesso, sobre a vida financeira, sobre o relacionamento. Muitas pessoas me procuram, Saturnino, tem alguma coisa, eu não sei o que é, e eu ainda não está claro para mim, eu não sei o que acontece comigo que faz com que eu não consiga gerar os resultados que eu quero. Acontece alguma coisa, exatamente por conta disso. Para você ter uma noção, às vezes a gente não toma consciência disso, mas uma música que você escuta, você escuta muito, por exemplo, aqui em Goiás o pessoal gosta muito de música sertaneja. Aí tem algumas músicas do tipo, você me deixou e agora a minha vida não faz sentido e eu vou morrer. Então imagina só o quanto é danoso no nível inconsciente esse tipo de informação. De tanto às vezes as pessoas falarem, isso se torna uma realidade. Então às vezes a gente fala algumas coisas e a gente pensa que isso não interfere no nosso jeito de pensar, de ser e de agir. O problema é que isso se torna assim um efeito muito danoso. Tem uma frase que diz assim, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, de tanto você escutar uma coisa, isso gera um impacto muito forte sobre a sua vida. Então, uma coisa importante, por um momento, você lembra da história do gênio da lâmpada? Então, o Aladim pega a lâmpada, esfrega a lâmpada e fala assim, olha só, eu quero fazer 3 pedidos. Aí o gênio diz assim, por quê? Então, por um momento, eu quero que você escute essa historinha. Uma criança achou a lâmpada, esfregou a lâmpada, o gênio apareceu. E aí o gênio falou, olha, você pode fazer 3 pedidos, mas você tem que falar para mim por que você vai fazer. Essa criança falou assim, olha, eu quero um caminhão de doce, um caminhão de moeda de ouro e um caminhão de brinquedos. Aí o gênio, por que você quer essas coisas? A criança falou, o caminhão de doce é porque a vovó falou para mim que se eu tomar cuidado e se eu tiver responsabilidade, eu posso comer o que quiser, não tem problema nenhum nisso. O caminhão de moeda de ouro é porque o papai falou para mim que eu mereço o dinheiro que o mundo oferece. Que eu sou filho do Deus do ouro e da prata, que o universo é rico em oportunidades e que eu mereço todo o dinheiro do mundo. E o caminhão de brinquedos é porque a mamãe ensinou para mim que eu mereço todos os brinquedos construídos pelo homem. E aí o gênio fez concedido. A minha pergunta para você então eu vou até escrever isso para deixar bem claro para você. Olha só. Acordar. A minha pergunta para você é, como você acorda todos os dias? Mas Saturnino, o que tem a ver o gênio com o meu acordar? Tem tudo a ver, porque todos os dias quando você acorda, o gênio, ele também acorda com você. Quem que é esse gênio? É a sua mente inconsciente. E aí, quando você acorda, eu não sei como você acorda. Algumas pessoas acordam com despertador, por exemplo. E elas acordam e falam assim, ai meu Deus, mais um dia, não aguento mais aquele trabalho, o meu chefe, o trânsito, o ônibus, o metrô. Então as pessoas elas têm alguns desses pensamentos. O que você está dizendo para a mente inconsciente? Que coisa ruim, que coisa chata. Olha só o quanto isso vai interferir no seu modo de andar, por exemplo. Algumas pessoas andam e elas andam sem energia. Então, quando você acorda e você por um momento para e pensa, poxa, eu tenho muito potencial, eu acredito em mim, eu acredito nos meus sonhos, eu ainda não construí tudo o que eu quero, mas eu tenho oportunidade hoje de fazer uma maneira diferente. Eu tenho oportunidade hoje de acordar, de falar para a minha mente, olha só, hoje nós vamos atuar na direção da construção do nosso sonho. Hoje é importante que eu feche aquele negócio,
Hoje é importante que eu tenha aquela reunião e essa reunião se torne muito poderosa. Então, quando você acorda e diz para sua mente quem você é, o que você merece, confere poder. Ok? O poder está na sua atitude, no seu modo de pensar. Então você tem a oportunidade hoje de pensar sobre esse gênio, a maneira como você todos os dias fala com a sua mente inconsciente. Porque quando você fala para a sua mente inconsciente que você não merece ser feliz, ela aceita isso como verdade. O seu gênio diz: o seu pedido é uma ordem. E esse pedido pode ser danoso para você. Agora, quando você acorda e fala: hoje vai ser um dia poderoso, hoje eu vou conseguir iniciar aquela dieta, hoje eu vou conseguir gerar o resultado que quero, eu vou ter o dinheiro que eu quero na minha conta, o seu gênio diz, a sua mente inconsciente diz: o seu desejo é uma ordem. Então, a minha pergunta para você que está conhecendo um pouco sobre a PNL, que agora comece a entender que a PNL é uma ferramenta poderosíssima que vai auxiliar você a construir crenças potencializadoras, que vai construir crenças que vai ajudar você a ter um novo impacto na sua vida. Então você que está escutando agora, realmente perceba o quanto a PNL pode te ajudar nesse processo de construção de crenças poderosas. Então, eu quero que você aí comente agora um pouco, compartilhe, isso é extremamente importante. E nós vamos então para a terceira aula, que eu vou continuar com esse nosso bate-papo maravilhoso sobre a PNL.